A gente vai falar agora sobre saúde. Você sabe, não sei se você gosta de vez em quando tomar uma tacinha, outra e tal. Você sabe quantas calorias você ingere numa dose, por exemplo, de vinho, de espumante, de gin? A gente vai aprender isso agora com a doutora Maitê Pimentel. Oi, doutora. Tudo bem? Ah, tem também suco, não é só bebida alcoólica. Achei que fosse só bebida alcoólica. Tudo bem? Tudo. Nossa, eu fiquei meio assustada com as calorias, sabia? Principalmente dos sucos, né? Principalmente dos sucos, mas gin, espumante, é tudo muito. Então, e pior que tem coisa que a gente bebe menos. Isso. E tem coisa que a gente acaba bebendo muito, tipo cerveja. Não é um copo, né? Quem bebe cerveja não bebe um copo. Exatamente. E ainda tem os petisquinhos que vão juntos, Nossa, né? aí é a perdição, né? Mas vamos começar falando dos sucos. Suco de laranja, maracujá. Esse é de maracujá. Então, a frutose vira glicose. Então, as frutas têm açúcar. Frutose vira açúcar. Então fala assim, não, mas é um suco sem açúcar que tem isso? Sim, é um suco sem açúcar. É um suco sem ser de caixinha que tem tudo isso? Sim, é um suco sem... Porque as pessoas acham que a fruta não engorda, né? Mas engorda. Então, por exemplo, um suco de maracujá, esse é um dos melhores. Que tem menos calorias. Em torno de mais ou menos 24 calorias. Tá, sem açúcar. Sem açúcar. Tá Aí bom. a gente tem que colocar adoçante, né? E o de uva? Esse é o pior de todos. Olha o salto. Então, o de maracujá tem 24 calorias. O de uva? 183. É de 24 para 183. Por que tão calórico, doutora? Porque a frutose da uva é muito calórica, né? Em torno, olha pra gente ter noção do que vale isso, 23 saquinhos de açúcar. A gente está falando de suco natural, sem açúcar e sem adoçante. Sem açúcar, sem adoçante. Qual é o segundo suco que mais engorda? Laranja. Acertou. Todo mundo fala, que coisa. Quanto, a gente tem aqui suco de laranja? Não tem, mas são 18 saquinhos de açúcar. Então, o mais calórico é o de uva? É o de uva. Segundo é de laranja. Isso. Tá, e esse daqui é de acerola? É o que menos engorda. Tem quanto? 23 calorias. Tá, então 23 de acerola, 24 de maracujá, tá ali. E limão é parecido também, uns 24, 25. Limão? Limão. Pensa que não tem nenhuma caloria. Eu tem pensava. caloria. Então também, coloca o limão na salada, só é zero de caloria, água. Temperos, quando a gente fala, né, de orégano, pimentinha, temperos quase não tem caloria, né? E a clara do ovo também é proteína pura, de alto valor biológico, também muito pouco de caloria. A gema do ovo que tem 0,6 gramas de carboidrato. Não, peraí que eu ainda tô fixada no limãozinho na salada. O limãozinho na salada, quantas calorias? Umas 20, 23 calorias. Nossa, doutora. Vamos agora É muito engraçado. Você fica fazendo contagem do que você come, né? Exatamente. A tacinha de espumante. Então, vamos lá, espumante. Vamos lá. Espumante depende, é lógico, do teor alcoólico, vinho também. Então, quanto menos teor alcoólico, menos caloria tem, tá? Mas em torno de 120, 150 é uma tacinha de espumante, tá? 150 calorias, uma tacinha. Uma tacinha. Você imagine, se a gente for tomar... Tô imaginando. Eu tô bem imaginando mesmo. Então, mais ou menos 500 calorias se você tomar meia garrafa. Isso equivale metade da refeição que a gente deve ter durante o dia. Em torno de 1.200, 1.500 calorias. Nossa, doutora. É bastante. É muito. Aí vai. Vamos continuar. O espumante é bem parecido com o vinho. Tinto, branco, rosé, tudo igual? Então, ó, esse daqui é o vinho tinto. O vinho tinto seco é o que menos tem caloria. 170, 150, 170 calorias. Mais que o espumante. Mais que o espumante. E depende do teor alcoólico, porque isso a gente está falando de 9%. Quando vai para 12%, 16% de teor alcoólico, vai para 200, 250 calorias. Normalmente o vinho tem 13%, né, de teor alcoólico. Então tem mais. Tem mais, porque essa é de 9%. Jesus. Aí você fala, então, qual que eu tomo então das bebidas alcoólicas? Vou sair, qual que menos engorda? Gin, eu já li a pauta, gin. É o gin que menos coisa, engorda. É o gin. Então, gin, uma dose de gin... Fiquei chocada. O gin... Onde que tá o gin? Não sei se Aqui, tá ó. aqui. Ah, não, aqui, ó, gin. Esse é o gin. gin. Gin puro. Gin puro. 50 calorias. 50 calorias. 50 a 60 calorias. 150 de espumante, 3 de gin. Sim. Mas por que engorda? Engorda não. Por que tem
um terço das calorias do espumante, o gin, se o teor alcoólico é alto? Então, o que é caloria? Boa pergunta. Eu que queria Você saber. caloria, que raio de caloria? Como é que eu doso a caloria? Isso foi um estudo que foi feito por um físico. Ele pegou maçarico e ficou queimando as substâncias e viu quanto gastava de energia. Então, calor de cada substância. Então, uma caloria equivale você aumentar 1 grau Celsius, 1 ml de água. E aí você vai comparar isso com os alimentos. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. De onde vem o pão tem tantas calorias? Aí fizeram uma contagem que chama 9 para 4 para 9, que a gente sabe que carboidrato tem vezes 4, a gordura é vezes 9, aí você faz um cálculo, tá? Mas caloria é isso, então a substância, cada substância tem um teor de caloria, de quanto a gente precisa queimar, gastar da nossa energia do corpo para triturar aquele alimento. Agora, do gin tem uma coisa interessante, tem um estudo novo de 2008 que avaliaram o gin sobre o metabolismo da pessoa. Porque é diferente você falar, então eu vou engordar 500 calorias tomando isso? Depende do metabolismo. Depende se a pessoa gasta mais, depende se ela digere tudo, depende se ela tem alguma doença de intestino que também não absorve. Então tudo não é exato na medicina e muito menos no metabolismo. Claro. Aí dosaram o gin quanto ao metabolismo no corpo. Parece que é uma substância que acelera em 17% o metabolismo. Então, além de ser menos calórico, a substância gin, que vem do gimbro, que eu também não sabia, eu fui estudar de onde vem esse gin. É um frutinho. Gimbro. Que vem, parece de plantas do sul, e é uma frutinha que tem lá. Esse gimbro tem o poder de acelerar o metabolismo. Que é o como ganho pimenta, secundário. Que é o ganho secundário. Você já está querendo Eu já estou revendo os meus conceitos. Mas gin, mas ninguém toma gin puro, a gente toma gin tônica. Isso. Que é gin com água tônica. Tônica com geralmente uma fruta, né? O que Isso. menos engorda seria limão. Tem casas que colocam pepino, né? isso. Que é diurético junto. Aqui são 50 calorias Isso. no gin puro e gin tônica. Aí já aumenta para quase 100, 90 e pouco. Mesmo assim é menos que o espumante, é menos que o vinho. E tem o poder de acelerar o metabolismo. Porque isso não acelera o metabolismo, espumante não acelera. Fruta não acelera em nada o metabolismo. Vinho também não. Vinho não acelera, mas aumenta o HDL e tem substâncias benéficas para o coração, Então tem também um ganho que é o secundário. revesterol. Então todo vinho aumenta o HDL, então é um ganho secundário. Tá. Mas pensando em calorias e metabolismo e tal, gin tônica. Gin tônica. Qual é a segunda bebida que menos engorda? Água é a primeira? Água não engorda. A água não engorda nada. A primeira que menos engorda. De bebida alcoólica, o gin é a primeira. O que Vai, menos estamos engorda? na balada. Qual que eu não vou engordar muito? Gin tônica. Gin tônica. Não tem gin tônica, qual que eu vou pedir? Não sei. Caipirinha de saquê. Ótima opção também. Caipirinha de saquê. Não de pinga mesmo, de aguardente, chega a ser 250 a 300 calorias. E de saquê? De saquê, você chega a ser 60 calorias. Quase Assim, ali o com saquê gin. puro, assim. Aí se a gente põe o saquê com a fruta, vai dar, 10 calorias a mais do que o gin. Mas com adoçante, né? Sempre com adoçante e sempre com frutas que não engordam. Por exemplo. Frutas vermelhas, morango, amora, limão, maracujá também. Tá. Então, gin é a primeira opção. Segunda opção, caipirinha de saquê com adoçante, frutas vermelhas, Isso. amora, limão. Chiquetérrima. E refrigerante. Vamos sair do álcool. Refrigerante. Então, refrigerante, o zero engorda? Não, não tem caloria, tá? Agora, refrigerante tem sódio, porque tem os gasezinhos e tem algumas substâncias que a gente às vezes nem sabe o que é. É verdade. Quais são? Então, refrigerante você precisa de mais ou menos 36 copos de água para diluir o sódio que existe no refrigerante. É muita coisa, doutora Maitê. Então, o refrigerante incha, aumenta o teor de celulite, gordura localizada. Então, não é questão de ser calórico ou não. Tem outros malefícios. Mas você fala pra mim, doutora, qual que menos engorda? A Coca zero ou, sei lá, Guaraná zero, qualquer refrigerante zero ou um suco? É o refrigerante zero. Porque é zero de caloria. Porque é zero de caloria. Tá. Tá? Falamos da cerveja? A cerveja é o pior de todos. É o pior de todos, a cerveja?
E não só por caloria, porque, por exemplo, depende também da cerveja, vai. Vamos lá. Mais ou menos uma latinha que tem 355 ml. Tá. É em torno de 150 calorias. Nossa, uma latinha equivale a uma taça de espumante. A minha referência é o espumante, porque é o que eu gosto de beber. Então, se eu estou sempre comparando com o espumante, uma latinha é uma taça de espumante. Isso, mas tem outra coisa. O quê? Como a gente falou, por exemplo, o gin, ele acelera o metabolismo, tudo. A gente tem que olhar não só a caloria, mas o que ela significa dentro do nosso organismo, Perfeito. metabolicamente falando. Cerveja vem de trigo, cevada, milho, que é carboidrato. Então, uma garrafa de cerveja são 4 pães. Uma latinha de cerveja é mais ou menos um pão. E um pão por dia são 2 quilos a mais no final do mês. Nossa, doutora Maitê. E é por isso que cerveja dá gordura visceral, barriga. Faz aquela boia. Dá esteatose hepática, muito mais do que as outras bebidas alcoólicas. Então a gente tem que ver isso, metabolicamente falando, a cerveja nem tem tanta caloria, mas ela é carboidrato. Tá. Café. Café e pinga é o que a gente... Aguardente, né? Café e aguardente. Café. É muito comum, café não engorda, eu vou tomar um monte de café durante o dia, né? É. Café também, só que não. Olha só, café sim acelera o metabolismo, é excelente, ele não tem caloria, para quem não tem dor de estômago também vai bem, com adoçante sempre, só que passou de 600, 800 miligramas de cafeína, você começa a bloquear a L-carnitina, que é um hormônio que vai começar a aumentar a gordura da barriga e aumenta o cortisol, que começa também a desacelerar o metabolismo. E 600... 800, 600, é uns 6 a 8 cafezinhos por dia. Passou disso, já faz mal. O limite, 6 cafezinhos, que é bastante. Isso é interessante, né? Muito interessante. Eu não sabia, quando fui ler muito, porque cafeína já foi como doping. E aí eu fui ler, quando entra com doping, não sai do doping, aí eu fui entender melhor isso. Estão querendo até que a cafeína entre na medicina do esporte como doping novamente. Mas esse é o limite, porque mudam-se os hormônios quando você muda a dose do alimento ingerido. Muda para pior. E a aguardente? Nossa, a gente engorda muito. Quanto tem a aguardente? Essa daqui tá 277, gente. Mas é um copão desse? Não, na verdade seria um copinho menor. A dose, A dose é muito. É muito. Então caipirinha com aguardente não, é o pior. Tá. Mas por que quem gosta de tomar aguardente normalmente tem o físico magrinho, magrinho, magrinho? Sabe aquele clássico? Exatamente, quem bebe cerveja é o... Isso, tem a barriga, e quem bebe aguardente, quem bebe pinga, é fininho, magrinho. Isso. Porque aí tem outra coisa, aí a gente está falando de um alcoólatra, um etilismo crônico, que geralmente vai usar mais aguardente. Isso. Você muda o metabolismo da pessoa, é usado isso como energia, você tem deficiências hepáticas, o fígado produz vários hormônios, proteínas, e ele deixa de comer comida para beber, né? Então é tudo diferente. Aí é questão do etilismo, né? É como tem, às vezes até na novela tá passando, a moça que está com síndrome de abstinência, abstinência por causa de gin. Né? Aí quando você passa do limite de qualquer tipo de bebida, você, até cerveja, aí você fica aqueles bracinhos magrinhos e fica com porque tem ascite, né? Tem a barriga cheia d'água. Compromete tudo. Isso. Você falou em limite. Existe um limite que seja aceitável para uma pessoa, por exemplo, que vai sair, dançar e tal, tomar gin tônica? O que é o limite saudável, Olha melhor só, dizendo? Ótima pergunta. E tem muito... Eu fui ler isso agora porque tinha pauta. E tem alguns estudos de 2000, 2008. O que eles falam? Para ter embriaguez, homem tem que beber mais do que mulher. Por quê? Superfície corpórea. Maior. E por causa do fígado, algumas enzimas existem alteração. Tá. Então a gente sabe, homem precisa de, por exemplo, umas 8 a 10 doses de um destilado. Eles estavam falando de vodka nesse estudo. Tá. E mulher umas 4 doses. Tá? Agora, o que é permitido na medicina para você não ter esteatose hepática, gordura do fígado, fazer mal à saúde? A dose limite é mais ou menos 20 gramas de bebida alcoólica para a mulher por dia e para o homem 40 gramas de bebida alcoólica por dia. Trocando em taça, em dose, é quanto? De cerveja, 1,5 litro de cerveja por semana. O vinho é mais liberado, por quê? Porque tem o Revestrol, que a gente fala sobre o quê? O HDL, que faz bem para o coração. Então, 1,5 taça, 2 para o homem por dia liberado e para a mulher 1 taça de vinho por dia, vinho tinto. À noite também é liberado. De destilados, a dose permitida por semana, 1 ou 2 doses por semana
para você não ter algum grau de gordura no fígado, esteatose hepática. Então, isso é 1 ou 2 doses de gin, saquê, puxado, né, doutora? Puxado. Bem puxado. A gente faz tudo errado, eu acho. Mas ainda quem no fim de semana bebe um pouco a mais, num dia, é uma coisa. É muito difícil quem bebe todos os dias da semana e acha que só uma latinha de cerveja por dia não vai fazer não mal. vai fazer mal. Tá bom. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram. A gente responde daqui a pouco. Eu vou pedir para você ir pro telão, que eu vou falar sobre colchão. Vamos lá ver então as perguntas que as pessoas de casa mandaram. Mariana, sou viciada em refrigerantes. Até no café da manhã bebo 2 copos. Como posso diminuir esse vício? Existe medicação para isso? Nossa, assim, parece, lógico que a gente tem que fazer uma anamnese melhor do paciente, mas Mariana, parece que você tem um quadro de compulsão alimentar que é bem vinculado ao uso de refrigerante e geralmente são pessoas que bebem muito, 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 e geralmente no período noturno. E aí se passou de manhã, piorou mais ainda, né? Então o refrigerante, como a gente falou, ele tem muito sódio, incha a pessoa, ele corrói, né? Imagine de manhã, você não comeu nada com o estômago vazio, é bem ácido, então a acidez aumenta, então aumentando o nível de gastrite. Existem, para compulsivos, existem técnicas. Então, por exemplo, a pessoa é compulsiva noturna ou bebe muito refrigerante. Beber muito gelada, porque ativa neurônios receptores cerebrais que você tira aquela sensação de que, prazer, né? Então, tá com vontade de refrigerante, beber 2, 3, 4 copos de água gelada, vai para o banheiro, toma banho, desvia o pensamento, que essa compulsão geralmente passa. Isso a gente usa para etilistas, a gente usa para uso de drogas ilícitas, a gente usa para compulsão alimentar e outros fatores de compulsão. Existe sim uma medicação usada para compulsão. Então existe sim possibilidade de a gente ajudar essa questão que não é a pessoa não faz por má vontade. É uma coisa assim que ela é incapacitante. Ela fala, eu não consigo me controlar e só depois que eu faço isso, essa compulsão é que se culpam e daí que vem a bulimia, né? Que aí provoca vômito muitas vezes. Tá. Próxima pergunta enviada pela Monique. A cerveja é realmente diurética? Posso bebê-la para eliminar a retenção de líquidos no meu corpo? Bem que podia, né, Monique? Mas como a gente falou, sim, ela é diurética, então a gente... Você vê o lado bom da coisa? Não, eu bebo cerveja porque é diurético. É diurético. Ótimo. Muita gente fala isso. Mas a cerveja é um pãozinho triturado. Então você tá saindo líquido, porém a caloria dessa cerveja está ficando em você. Então não adianta ser diurético, mas você tem uma quantidade de uma garrafa de cerveja, são 4 pãezinhos. E um pãozinho, 2 quilos a mais no final do mês. Um pãozinho, né? Um pãozinho. Próxima pergunta foi enviada pela Marlene. Meu marido tem gordura no fígado, mas toma 1 dose de uísque todas as noites. Ele me disse que, segundo o médico, é melhor tomar uísque do que cerveja. Isso é verdade ou ele está só inventando? Mas está hoje engraçado essas perguntas. Marlene, é o seguinte, não sei se ele está inventando, né? Mas eu sei que realmente cerveja, por causa da cevada, do trigo, do malte, ele dá mais esteatose hepática, gordura de fígado do que os destilados. Mas a gente também falou hoje que dose de destilado também faz mal para a gordura de fígado. Então depende. Depende da dose, se ele toma sempre, depende também do que ele come durante o dia, se come gordura, se faz atividade física e queima essa gordura, então depende. Mas cerveja, ao meu ver, é sim também pior do que tomar uísque, no caso da esteatose hepática. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Simone. Depois que faço exercícios, sempre tomo suco de frutas para recuperar as energias, principalmente de laranja com beterraba. Teria alguma opção melhor? Nossa, Simone, não arrasou. Pelo amor de Deus, olha só. A atividade física a gente gasta energia, as células querem comidinha. Se a gente repor depois do exercício comidas que virem açúcar, frutose vira glicose, carboidrato é 32% glicose, a tua célula vai pegar. Se não pegar daí, ela vai ter que esperar 2h30 para deslocar de hormônios que vão abrir as células dos adipócitos na gordura visceral. Então, para a gente fazer atividade física e ter o benefício de perder gordura localizada, não se come nada 2h30 depois do treino, principalmente frutas de alto índice glicêmico. Que é o caso da... Laranja é muito calórico, como a gente falou, 18 saquinhos de açúcar. Beterraba, em Portugal é feito açúcar de beterraba. Então, beterraba é um dos carboidratos com alto teor de glicose.
Então, se a gente usar carboidrato depois do treino, a gente usa um pouco sim, tá? Para abrir os receptores e a proteína entrar. Mas são casos de pessoas que querem ganhar massa muscular, recuperação pós-treino. Aí entra na medicina do esporte, que é individualizado. De forma geral, regra geral, para quem faz uma atividade física por saúde, para perder um pouco de peso e ter resistência. Sempre tomar suco, se for tomar de baixo índice glicêmico pré-treino, nunca pós-treino. Então essa história de fazer atividade física e comer um lanchinho assim que acaba o treino, uma fruta, não. 2h30 depois. Depois. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Flávia. A quantidade de calorias influencia na embriaguez? Porque um copo de bebida alcoólica deixa algumas pessoas bêbadas e com outras nada de diferente acontece. Legal, né? Muito interessante e difícil de responder, tá? Existem estudos que, principalmente japoneses, têm a deficiência de uma enzima no fígado que não conseguem metabolizar o álcool. Então, tem muitas pessoas que têm rubor facial e ficam embriagadas mais rápido. Existem pessoas que não são japonesas que têm esse fator. Então, isso é uma doença que você absorve mais. A mesma coisa você vai para um avião. Não fala, ai, beber. É verdade. Por que bebida dá mais embriaguez no avião? Por causa da atmosfera, da altitude. Então, quando você tem menos pressão atmosférica, você também fica com mais embriaguez. Então é verdade. É verdade. Chega a aumentar 4 vezes a embriaguez se você toma uma dose em terra ou no avião, dependendo do destilado. Depende do metabolismo, depende se comeu. Então, você vai beber num lugar, come um pouco antes de sair de casa, porque a digestão, a absorção desse álcool vai ser mais lento e você não vai ter uma embriaguez tão alta. Por isso que falar, toma açúcar, come alguma coisa doce quando está começando a ficar com embriaguez. Por quê? Porque você aumenta o teor de açúcar, porque desidrata também bebida alcoólica e você melhora esse perfil cerebral de absorção de energia. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Fabiola. É verdade que bebidas alcoólicas desidratam? Verdade, Fabiola. Então, como o álcool desidrata, e por exemplo, cerveja, diurético também desidrata, o ideal é a gente, quando estiver bebendo a mais do que o limite, as 3, 4 doses, numa festa, é beber sempre bastante água junto com essa bebida alcoólica. Tá. Quer dizer, não tem mistério, né? Não tem mistério. A gente sabe o que faz mal e faz mais mal do que a gente acha que faz, né? Impressionante. Doutora Maitê Pimentel é médica, ela tem um site que é www.endoc.com.br e o Instagram da doutora Maitê é @Maitê_endócrino, Maitê com TH. Muito obrigada. A partir de hoje, muita coisa vai mudar na minha vida. Não fazia ideia dessas calorias todas. Muito obrigada, viu, Obrigada doutora? a você. Bom final de tarde. Obrigada.